Durante toda a nossa trajetória, quando a gente começa a empreender com os laços, são inúmeros os laços que a gente tem vontade de fazer e que a gente acaba fazendo. E principalmente quando a gente está começando, a gente se submete a fazer qualquer tipo de laço, e é isso mesmo que vocês devem fazer. Fazer os laços, experimentar, testar, conhecer, entender, testar, alinhavo, tudo isso. Por quê? Porque isso vai te mostrar alguns dados importantes para você definir os seus próximos passos. Apesar de parecer bobagem, gente, apesar de parecer que isso não é fator decisivo para um ateliê faturar, é sim, tá? É imprescindível, né? Básico, conhecer os seus números. E uma das coisas que você aprende quando você vai precificar é descobrir quanto custa o seu tempo de trabalho. Então, quando você vai produzir um laço, ele tem um custo de produção, o seu tempo. Então, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo quais são aqueles produtos que nós devemos ou não comercializar. Quando vocês me perguntam, Fran, por quanto você acha que eu vendo esse laço? E eu digo, não sei. Você precisa conhecer os seus números para então você botar o seu preço e oferecer esse laço para alguém. A mesma coisa acontece com qual laço eu faço. Eu não sei. Você precisa conhecer a sua disponibilidade de produção. Você precisa conhecer o seu mercado, o gosto das suas clientes. Você precisa descobrir que tipo de laço sai mais, que tipo de laço sai menos. Você precisa definir qual é o seu nicho, seu subnicho, desculpa, se você vai subnichar, se você vai manter atendendo todo o nicho. Tem vários fatores que influenciam e que não me permitem dar uma opinião formada a respeito de fulano ou ciclano. Venda esses laços, façam esses laços. Eu, dentro da minha estratégia de venda, estratégia de crescimento da minha empresa, fui definindo aos poucos quais eram aqueles laços que eu deveria ou que eu não deveria comercializar. Vocês estão entendendo? Que não é simplesmente assim, ó, façam esse, que esse é legal. Claro que quando a gente vai sugerir um laço, um produto, ou dar uma dica para alguma amiga, ou eu vou dar uma dica como professora, como mentora, eu vou orientar, falar, gente, ó, eu estou ensinando vocês a fazer o lacinho X, façam esse lacinho, façam uma experiência, porque eu estou vendendo muito, deu muito certo aqui. E nem sempre vocês vão fazer ter o mesmo resultado. Por quê? Região, né? Gosto. Cada região, ela tende a ser mais atraída por determinados modelos de laços. E é super comum. E não é porque um laço é bonito e porque o outro laço é feio. Não, às vezes é bonito também. Mas não virou moda naquele lugar, daí não vende. Aí fica lá parado. Então, o que acontece? As pessoas começam a fazer laço. E aí vê aquele mundo de modelos de laços para fazer. E aí você fica tentada a produzir de todos os modelos. Você quer fazer todos, você quer novidade, 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 novidade. E o que acontece, gente? Quando você olha na vitrine de uma loja e tem lá meia dúzia de tênis para você escolher, você concorda que é mais fácil você eleger o mais bonito do que quando você olha, por exemplo, para a vitrine da Centauro, que tem uma parede de tênis? Sim, a Centauro tem muito mais opções, tem muito mais chance de ter aquele modelo que eu fui procurar. Mas se eu não souber que tênis eu quero, que tipo de tênis eu quero, qual é o estilo que eu vou querer, eu vou entrar na Centauro e vou gastar mais de uma hora olhando, 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 de tanta opção que tem. E a gente faz isso com as nossas clientes. Porque é tanto laço bonito que ela olha para aquilo lá e nem ela sabe o que ela quer. E tem muitas pessoas que têm uma certa fobia disso. Vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e fala, depois eu escolho. Dá um tilt na pessoa. Então, às vezes, o menos é mais. E você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? De você achar que você tem que ter todos para então ser uma artesã completa e faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com os laços. Não é real isso. Isso é mentira. Não tem. Então, isso não é verdade. Você não precisa fazer todos os modelos de laços que todo mundo está fazendo. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você pode ser a pessoa
que é a especialista naquele laço X, e todo mundo vai olhar e falar, meu, o laço X da Fran é perfeito. São escolhas, a gente vai lá e fala, eu decido fazer o meu melhor laço Vicky, e eu fiz isso, eu quero fazer esse laço, e estudei o alinhavo desse laço até dizer chega, porque eu queria desenvolver uma forma de fazer o alinhavo, que ele encaixasse perfeitinho, que ele ficasse lindo, que a hora que eu olhasse para ele, eu tivesse uma satisfação imensa ao olhar e falar, é assim que eu quero. E aí, o que eu fiz? Repliquei esse mesmo laço Vicky de um monte de diferentes combinações de fitas, com estampadinha que eu tinha aqui parada, com lisa, com jeans, tom sobre tom, com aplique, sem aplique, com brilho, sem brilho, o mesmo laço. O mesmo laço. Você tá entendendo? Dentro do Dom da 15 Ensina, por exemplo, eu separei lá os laços que eu considero mais básicos, os medianos e os mais avançados. Então, vocês vão encontrar laços assim. E vocês vão descobrir que tem laços que você tem maior facilidade e outros que você não tem tanta facilidade. É muito comum. É assim mesmo que é. Cada uma vai se especializar e vai aprender mais rápido determinado modelo de laço. E quando você aprende um determinado modelo de laço e começa a executar ele com uma certa habilidade, maestria, capricho, resultado fica legal no final, caramba, esse laço você precisa replicar, replicar. Aquele outro que você tenta fazer, que não sai, que você faz ficar ruim, você deve desistir? Nem sempre, porque às vezes é um modelo que vende muito bem. É o caso do famoso boutique. Muita gente sabe que ele vende bem pra caramba e muita gente tem dificuldade de fazer esse laço. Então, eu no seu lugar, eu treinaria até conseguir fazer bem mesmo ele. Mas enquanto eu não tenho aquele laço que eu gostaria, eu vou vender todos os outros que eu já faço super bem. Tem cliente para tudo. Cliente não olha e fala, eu preciso desse laço. Não. Tem algumas, a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, elas vão bater o olho no seu laço e elas vão ver aquilo que está feito com carinho, com amor, bem embaladinho, bem entregue, cheirosinho. É isso que vai fazer a diferença. Não é o modelo do laço especificamente que você está vendendo que vai fazer com que o seu laço venda. É isso que eu quero que vocês entendam. É o valor percebido, não é a característica só.